Olá, graça e paz. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, estaremos estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical das nossas igrejas. O projeto Auxílio ao Mestre tem como objetivo dar ao professor e professora da escola bíblica dominical algum recurso, comentário, um material que lhe possibilite agregar mais conhecimento e informação ao seu trabalho. É um trabalho de caráter pessoal e não institucional, porque nós não temos apoio de alguma instituição denominacional e tampouco financeiro. É um trabalho sem fins lucrativos. Fazemos assim na direção que Deus colocou nos nossos corações, contando com o seu apoio, com a sua oração, com a sua intercessão, com o seu comentário, com o seu ponto de vista, porque nós pretendemos crescer e enriquecer a escola bíblica dominical das nossas igrejas. A lição que nós estaremos estudando hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, é a lição de número 6, a abrangência universal da salvação. Este é o tema que nós estaremos trabalhando hoje, mostrando que a salvação ela é universal e não somente para os judeus, para alguma denominação. A salvação ela é universal, porque todos os homens, em todos os lugares, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, é salvo e transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos então ao tópico de número 1 da nossa lição. O que é a obra expiatória de Cristo? Nós ouvimos muito esse termo, redenção, regeneração, expiação, mas o que é esse termo? É isso que nós queremos passar para os amados irmãos, professores, professoras e também alunos, amantes da palavra de Deus, sobre esse tema, o que é a obra expiatória de Cristo. Vamos ao subtópico de número 1. A necessidade de expiação. Nenhum esforço ou tentativa humana justificaria o pecador diante de Deus. A lei do Senhor fora infringida e o infrator deveria ser sentenciado ao juízo final. Só Jesus pôde, através do seu sacrifício, cumprir as exigências da lei de Deus e anular o juízo divino sobre aqueles que o confessam como Senhor e Salvador. Meu querido, nenhum sacrifício humano, nenhum esforço humano conseguiu resolver o problema do pecador, porque a lei de Deus ela foi infringida lá no Jardim do Éden. Adão assim o fez, Eva, os descendentes de Adão, eu e você. Todo o gênero humano infringiu a lei de Deus, o mandamento de Deus. E havia ali uma justiça de Deus a ser cumprida. Porque toda alma que pecar morrerá. E como ficaria então a condição do homem diante de Deus? O homem estava sujeito a um juízo vindouro, debaixo de um juízo, debaixo de um jugo muito grande, debaixo da ira de um Deus todo-poderoso. Então, Jesus ele veio, anulou a sentença que era contra mim e contra você, e ele se fez maldito em meu lugar. Então, a obra expiatória, a necessidade da expiação,
É porque um inocente pagou o preço pelo o culpado. Jesus, ele não anulou ou diz que eu não sou mais pecador, que eu sou inocente, que eu não cometi o ato. Não, a salvação não consiste nisso. A salvação é: você errou, você pecou, eu errei, eu pequei. Mas o sangue de Jesus Cristo me purificou e me justificou. Ou seja, alguém que era perfeito e inocente resolveu o problema. E aquela sentença do juízo final que viria sobre a minha vida e sobre a sua vida, Jesus, ele anulou quando ele morreu lá na cruz do Calvário. Então a obra expiatória de Jesus foi essa: um inocente morrer por um culpado. Assim cumpriu-se em Jesus todas as exigências da lei de Deus. Esta é a obra expiatória de Jesus. Amém, meu querido? Eu quero prosseguir adiante e deixar aqui com você o significado da palavra expiação. Procurei no dicionário e encontrei essa seguinte explicação: purificação de crimes ou faltas cometidas, meio usado para expiar, penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. Esses foram os significados que eu encontrei da palavra expiação. Purificação de crimes. Ou seja, eu não tinha como me purificar dos meus crimes, dos meus delitos, dos meus pecados. Jesus fez isso por mim. O inocente fez isso pelo pecador. Faltas cometidas, meio usado para expiar. Ou seja, alguém morrer no lugar do outro, alguém pagar o preço pelo outro, para cumprir as exigências da lei. Foi o que Jesus fez por nós. É por isso que nós usamos o termo da expiação. Ou seja, no Antigo Testamento, um animal morria em sacrifício pelo povo de Israel. Normalmente era um bode que morria pela expiação dos pecados uma vez por ano. Amém, meu querido? E Jesus fez esse sacrifício perfeito por mim e por você, morrendo na cruz do Calvário. Vamos lá, subtópico de número 2. A abrangência do pecado. O pecado alcançou todo o gênero humano em virtude da participação direta de Adão e Eva. A serpente participou de forma direta na queda do homem. Por esta razão, toda a natureza foi atingida pelos efeitos nocivos do pecado. Nesse subtópico, nós queremos falar sobre a abrangência do pecado. O pecado abrangeu tanto o ser humano como também a natureza. Atingiu o gênero humano porque Adão e Eva, eles cederam e desobedeceram a Deus deliberadamente. Então todo o gênero humano estava ali representados em Adão e Eva. E nós herdamos deles esta natureza decaída, essa natureza pecaminosa. Mas também o pecado, ele alcançou também toda a natureza, porque até a terra passou a ser maldita e amaldiçoada também. Você deve estar se perguntando, mas se um homem pecou, por que a terra, a natureza, os animais acabaram pagando o preço pelo pecado de Adão e Eva? Por uma simples razão. A serpente, a Bíblia fala que ela era a mais bela e sagaz de todos os animais. E esta serpente, ela era a representante legítima da natureza. Observa que na queda do homem, houve sim a participação da natureza.
A serpente, ela representava a natureza, a flora e a fauna. E nós vemos aí o planeta também, surgiu mato, surgiu vulcões, terremotos, erupções. O planeta, ele está se degradando cada vez mais. A Bíblia fala que até a natureza geme pelo dia da sua redenção, porque o pecado, ele atingiu o homem em todas as áreas, corpo, alma e espírito, mas também atingiu toda a natureza. Os animais passaram a ter ferocidade, ou seja, o leão, a dieta dele não era de carne, mas o leão passou a ser carnívoro, e nós entendemos isso aí como a cadeia alimentar. Mas no projeto original de Deus, meu amado, não havia essa cadeia alimentar. Todos os animais tinham a dieta vegetariana. E o pecado, quando entrou no mundo, atingiu todo o gênero humano e também toda a natureza, porque a serpente, ela era a representante legal da natureza, e Adão e Eva eram os representantes legais do gênero humano. Amém, meu querido? Podemos prosseguir? Vamos lá, eu faço aqui com você uma reflexão. Vivemos em um mundo que foi criado de forma a funcionar na mais perfeita harmonia. Porém, com a entrada do pecado, tanto a natureza como o gênero humano fugiram fora do propósito original estabelecido pelo Criador. Observa, Deus, quando criou o mundo, ele criou esse mundo perfeito. Deus fez o homem perfeito, com a capacidade de amar, com a capacidade de se doar, de se dedicar, com a capacidade de amar o seu semelhante, de produzir, de trabalhar em prol da coletividade. Mas a entrada do pecado desvirtualizou tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Então nós temos que estar cientes que nós não vivemos no mundo perfeito. De onde vêm as doenças? Nem todas as doenças eu posso afirmar que é de origem diabólica, satânica. O meu corpo, o seu corpo, ele vai se deteriorando, ele vai se desgastando, porque nós não vivemos no mundo perfeito. Deus idealizou que eu e você fôssemos eternos. Todavia, esse mundo fugiu fora do propósito original do Criador. Nós vivemos num mundo injusto, onde muitas vezes o mal e as pessoas de má índole prevalecem. Muitas vezes o justo morre debaixo da tirania de pessoas más. Nós não vivemos no mundo perfeito. Esse mundo foi criado de forma perfeita, mas ele saiu fora do propósito do Criador. E Jesus veio não para tornar este mundo perfeito. Jesus veio para resgatar o homem, e ele voltará para buscar a sua igreja. Depois ele vem reinando com a sua igreja no milênio, e posteriormente, conforme as profecias e as escrituras, ele fará novos céus e nova terra. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos trabalhar para que este mundo seja um pouco melhor do que ele se encontra hoje. Não adianta ficarmos reclamando, lamentando a situação, as crises, as pessoas más, o mundo perverso, porque Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Mas eu e você temos de Deus o compromisso e a capacidade de influenciar este mundo. Mas penso eu que é uma utopia eu achar que eu conseguirei transformar este mundo num pedaço do céu. Isso é uma utopia. Eu posso pregar a este mundo o caminho do céu, o caminho da salvação, o caminho da transformação. Amém, meu querido? Vamos prosseguir então na nossa lição. Subtópico de número 3. A expiação de Cristo. A obra da redenção
e expiação de Cristo resolveu definitivamente o problema do pecado, o qual não poderia ser resolvido através do sangue de animais ou de esforços meramente humanos. Meu querido, a obra realizada, a expiação realizada por Jesus Cristo, ela resolveu de vez o problema do pecado. Porque a Bíblia fala que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado, ele distanciava o homem de Deus. E quando Jesus morre, a expiação que ele realiza, ele resolve definitivamente o problema do pecado. Resolve no seguinte sentido: todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador são agora novas criaturas, recebem uma dupla cidadania. A cidadania que ele tem do país onde ele nasceu, no meu caso a cidadania brasileira, mas ele recebe a cidadania celestial, porque ele é cidadão do céu. Então, foi um inocente morrendo pelo culpado. Amém, querido? E observa, essa expiação, ela não poderia ser feita através de sangue de animais ou de esforços humanos. Ao longo da história, nós vemos muitas tentativas humanas de resolver o problema do pecado. O pecado, que é uma doutrina na teologia conhecida como a martiologia, que é a doutrina do pecado, ele é universal. Ele não está preso dentro dos trâmites, dos limites, do conhecimento da cultura judaico-cristã. Outras culturas bem remotas que nunca tiveram contato com a cultura judaico-cristã têm a noção de pecado, que o homem é pecador e que há um ser supremo, irado, cuja ira precisa ser aplacada. E nessa tentativa de resolver o problema do pecado, criou-se muitas crenças, religiões, ritos, para cada um mais mirabolante que o outro. Mas somente o sacrifício de Jesus, a obra expiatória de Jesus, pôde de fato resolver o problema do pecado, que era o distanciamento entre o Criador e a sua criatura, o homem. Amém, meu querido? Então eu quero fazer aqui com você uma breve reflexão sobre este subtópico. Se a suposta reencarnação ou qualquer outra tentativa humana resolvesse de fato o problema do pecador diante de Deus, não haveria necessidade de Cristo vir e morrer na cruz. Se assim o fosse, Jesus teria morrido em vão. Meu querido, para pensar comigo. Se houvesse uma outra possibilidade de ser retirado o pecado, de restaurar o homem novamente para Deus, eu vou dar aqui como exemplo a doutrina da reencarnação, em que se apregoa que através de várias vidas a pessoa morre, volta, vem consertar os erros cometidos na vida anterior e depois ele vem numa outra vida e vai sendo aperfeiçoado até se tornar um espírito iluminado excelente, um espírito de altíssima grandeza. Observa, se isso resolvesse de fato o problema do ser humano, não havia necessidade de Jesus vir a este mundo. Porque se o homem já podia resolver o seu problema, então por que Deus iria enviar o seu filho? Meu amado, Jesus só veio porque o homem não encontrou solução para resolver o problema do pecado. Nem a reencarnação, nem o karma, nem os flagelos, nem as boas obras, como alguns apregou que através das boas obras ele vai conseguir agradar a Deus e se aproximar de Deus. O homem é justificado pelas obras. Meu irmão, foram muitas as tentativas de resolver esse problema.
do pecado, mas só houve uma solução: Deus enviando o seu Filho. Primeira situação, que todos que buscavam o perdão do pecado eram pecadores. Então surgiram ao longo da história muitos pseudo-salvadores. Alguns acreditam que Gandhi foi um espírito iluminado, que Buda pode salvar, e tantos outros credos religiosos apregou a salvação, às vezes em nome de uma pessoa, de um ser, como de uma suposta divindade. Mas somente Jesus Cristo, através do seu sacrifício e a expiação que ele fez pelo pecado do homem, pôde de fato resolver o problema do homem. Não há nenhuma outra forma de se resolver esse problema que não seja através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Amém, meu querido? Vamos encerrando aqui o primeiro tópico da nossa lição e já vamos entrar no segundo tópico da nossa lição, que é o tópico de número 2, o alcance da obra expiatória de Cristo. Sobre esse assunto que nós vamos falar. Até onde vai a salvação? Qual é a dimensão? Será que a salvação ela se restringe a um grupo de pessoas? A uma denominação, ou somente o espírito, a alma do homem, a salvação, que engloba a salvação? É o que nós vamos entender, o alcance da obra expiatória de Cristo nesse tópico. Subtópico de número 1, a impossibilidade humana. A história registra pessoas bem intencionadas ou não, apresentando várias soluções alternativas. Muitos construíram verdadeiros impérios em nome da fé e da promessa do perdão dos pecados. Meu amado, ao longo da história humana, como eu já disse no primeiro tópico, muitas crenças em povos distintos, povos antigos, acerca da convicção do pecado, a martiologia. É uma certeza que permeia todas as culturas em todos os cantos do planeta Terra. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E o homem, ele carrega dentro de si, é uma questão até antropológica, estudos mostram isso, de povos que, em lugares mais distantes e remotos, faziam sacrifícios e oferendas a uma suposta divindade para aplacar a sua ira. Ao longo da história, como eu já disse, muitas pessoas bem intencionadas ou não tão bem intencionadas assim, apresentaram várias alternativas, subterfúgios, tentando resolver esse problema. Mas, na verdade, parecia aquele remendo novo em roupa velha. Parecia ser um quebra-galho, uma tentativa humana de resolver aquela situação. E na história antiga, nós conhecemos que erigiam-se altares ao deus Sol, à deusa Diana, construíam-se verdadeiros impérios, riquezas, poder e fortuna, tudo com a promessa do perdão do pecado daqueles que oferecessem sacrifício a este suposto Deus irado. Meu querido, muitas pessoas morreram acreditando que estavam fazendo sacrifício a um Deus verdadeiro, que estavam sendo perdoadas dos seus pecados, obedecendo ritos sacerdotais. Mas somente, meu querido, o sacrifício expiatório de Jesus pôde resolver de fato o problema do pecado do homem. Amém, meu querido? Nenhuma religião, nenhuma fé fora de Jesus pôde resolver o problema do homem. E nos nossos dias não é diferente. Há muitos que apregoam a salvação em homens. Eu fico preocupado
com os nossos dias aqui no nosso país, os pregadores que se apresentam como se fosse quase que a quarta pessoa da Trindade. Denominações que se apresentam como se elas fossem as únicas portadoras da verdade e da revelação, onde a salvação só existe naqueles que fazem parte daquele grupinho reduzido. De uma certa ocasião, eu recebi na minha casa 2 rapazes que vieram dos Estados Unidos, pertenciam à crença religiosa dos Mormons, e eles acreditavam que eles receberam a mensagem do grande profeta, o único profeta. E eu perguntei para eles naquela ocasião, falei, vem cá, então vocês apregoam que ele é o portador da revelação de Deus. É isso mesmo, ele é o pregador. Ele foi o único profeta. Ele foi o único profeta. Não houve outros antes dele. Não, ele foi o grande profeta. Eu perguntei para eles, vem cá, mas e os que nasceram antes desse profeta, então, ter revelação de Deus? Foram para o céu ou foram para o inferno? A salvação, então, só está nele ou em Cristo Jesus? Quando eu comecei a fazer essa pergunta, esses rapazes começaram a entrar em parafuso. E eu perguntei mais ainda para ele, ele foi o grande profeta ou ele foi mais um profeta? Ele falou, não, ele foi o grande profeta. Eu falei, engraçado. Nos dias do profeta Elias, ele acreditava ser o único profeta que havia sobrevivido, que pregava e zelava pela verdade. E Deus falou para o profeta Elias que haviam outros 7.000 além dele. Será que não haviam outros profetas? John Wesley, que foi usado, Martinho Lutero, falando vários nomes de homens usados por Deus. Eles ficaram desorientados. Meu irmão, a salvação, ela não está em placa de denominação. Você pode ser salvo na denominação que você serve ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus porque é o lugar onde eu me sinto à vontade para exercer a minha mordomia cristã, a minha fé no Senhor. Mas eu não penso que a salvação esteja somente e exclusivamente dentro da Assembleia de Deus. Porque, do contrário, como se salvaram aqueles que vieram antes da existência da Assembleia de Deus? Se a Assembleia de Deus tem pouco mais de 100 anos, 100 e poucos anos, como é que se salvavam as pessoas anteriormente? Foram todas para o inferno? Então, meu irmão, a gente precisa ter uma visão mais ampla, uma visão mais aberta. Ao longo da história, muitos acreditaram e se apresentaram para resolver o problema do pecado. Mas só Jesus Cristo pôde, de fato, salvar e resgatar o homem dos seus pecados. Amém? E a salvação não está em denominações. Qualquer denominação ou credo religioso que apregoa que a salvação está somente para aqueles que pertencem àquela denominação, meu querido, olha, aquilo ali não é uma igreja, aquilo ali é uma seita, porque a salvação está na pessoa de Jesus Cristo e não em instituições humanas. Amém, meu irmão? Vamos prosseguindo então, meu amado, eu quero fazer aqui uma meditação. Muitos líderes religiosos contemporâneos de Jesus se sentiram ameaçados, pois viram que seus impérios, status social, dinheiro e renome estavam em risco com a mensagem simples e objetiva que ele pregava e vivia. Meu amado, a razão dos líderes religiosos terem mandado matar Jesus, uma das razões, eu quero que você compreenda, era uma questão que envolvia status, posição, título, vaidade e dinheiro. Os líderes religiosos daquela época ficaram muito preocupados com Jesus,
Porque Jesus, ele não arrebatava as multidões para tomar dinheiro. As pessoas não iam até Jesus para oferecer sacrifícios e volumes de dinheiro. Jesus não tinha status social. Jesus não era preferido entre as pessoas, ele era simples, diferente dos líderes religiosos daquela época, que as pessoas os reverenciavam, as pessoas davam os seus dízimos, as suas ofertas, e eles estavam preocupados com a queda da renda, a perda do Estado, porque a mensagem de Jesus era uma mensagem que levava o pecador se relacionar diretamente com o Criador. Não havia mais a necessidade de um intermediário. O papel do sacerdote ele continua, ele é um homem de Deus, mas eu e você temos a liberdade de buscar a Deus e ter os nossos pecados perdoados na pessoa de Jesus Cristo. Mas os líderes religiosos daquela época chegaram a pagar suborno para os soldados romanos que testemunharam, falaram para eles acerca da ressurreição, que apareceu um ser iluminado, que era um anjo, que moveu a pedra e eles desmaiaram de pavor diante da glória daqueles dois anjos. E os sacerdotes, quando ouviram aquilo, pagaram a eles um volume muito grande de dinheiro para que eles se calassem e não contassem a ninguém o que eles viram. Meu amado, nós vamos ver que ao longo da história, a religião desprovida da essência de Deus leva muitos homens a escravizar o seu semelhante. Em nome de Deus, se escravizam as pessoas para tirar posição, status, vantagens e posições elevadas na sociedade. Mas Jesus, ele rasgou o véu ao meio para que eu e você não dependêssemos mais de instituição, não dependêssemos única e exclusivamente de sacerdote, mas que dependêssemos de ter uma vida no altar e plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém, meu querido? Vamos prosseguir então na nossa lição. Cristo ocupou o lugar do pecador. A cruz que Jesus carregou não era dele, e sim nossa. De igual forma, a coroa de espinhos, os pregos e a humilhação. Ele tomou o nosso lugar, levou sobre si nossos pecados e se fez maldito para que fôssemos todos benditos de Deus. Amém, meu amado? Eu acho que, vamos falar a verdade, não tem muita coisa para comentar falando que Cristo ocupou o lugar do pecador. Porque aquela cruz que Jesus carregou, ela não era dele, ela era minha, ela era sua. Aquela coroa de espinhos também, ela não era dele, ela era minha. Ela era para mim, ela era para você. Os cravos, a humilhação, a dor, o sofrimento, o sentimento de abandono, todos esses, irmãos, eles eram meus, eles pertenciam a você. Aquela cruz não era dele. É daí o termo da obra expiatória de Jesus. É o inocente tomando o lugar do pecador e do culpado. Esta é a obra de Jesus. Vamos lá, eu deixo um texto bíblico para fundamentar o que nós acabamos de falar nesse subtópico. Encontra-se em Gálatas capítulo 3, verso 13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Então foi Cristo, meu irmão, que ele se fez maldito no meu lugar e no seu lugar, para que nós fôssemos benditos de Deus. Amém, meu querido? É por isso que a Bíblia afirma que nenhum encantamento, meu irmão, terá efeito sobre a nossa vida. Sobre a tua tenda, ó Israel, não vale encantamento, porque sobre a tua tenda está a bênção do Senhor. Sobre a minha vida e a sua vida,
Não vale encantamento, olho grande, inveja, feitiçaria, macumbaria, praga, maldição que é lançada por feiticeiros, seja lá pessoas que têm a índole do seu credo religioso de jogar praga, e tem crente macumbeiro também que joga praga no irmão, que fala que ele vai estar na mão de Deus, que ele vai orar para Deus pesar. Meu irmão, Jesus, ele se fez maldito por mim e por você. Agora, há uma condição: eu preciso permanecer aos pés de Jesus. A Bíblia afirma no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Jesus se fez maldito, ele tomou o meu lugar. Mas também uma coisa que Jesus disse, e eu quero compartilhar com você, é o seguinte: ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Isso é uma verdade bíblica na qual nós pregamos, enchemos o pulmão e falamos nos nossos púlpitos. Mas muitos de nós temos, meu irmão, aberto as portas do inferno dentro da nossa casa. Através da televisão, através da internet, colocamos diante dos nossos olhos o inferno. Não é que o inferno entrou na nossa casa, não. É que nós abrimos a porta do inferno para entrar na nossa casa. Jesus, ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar. Mas muitas vezes, irmãos, nosso estilo de vida libertino, a nossa liberdade excessiva, nós acabamos atraindo o inferno para as nossas vidas. Não é que o diabo está nos provando. Tem pessoas que ele tenta o diabo, não é o diabo que tenta ele, não. O seu estilo de vida, ele atrai o inferno para a sua vida. Jesus diz que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja, mas eu sou levado a acreditar, por experiência pessoal e por maturidade cristã, de observar ao longo da minha caminhada que muitas pessoas abriram a porta do inferno, dando legitimidade para a ação de demônios na sua vida, na área da sexualidade, na área das finanças, porque ele não devolve o dízimo, na vida amorosa, porque fere o coração das pessoas, e poder na saúde, porque guarda mágoa, ódio e rancor no coração. Meu amado, Jesus levou todas as doenças, as maldições, mas nós precisamos avaliar se o que está nos sucedendo é fruto da minha decisão, talvez consciente ou inconsciente, de abrir as portas do inferno na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha experiência pessoal. Medite nisso e pense nisso. Vamos prosseguir agora no subtópico de número 3. Alcance universal da obra expiatória. A salvação oferecida por Jesus abrange o homem num todo, corpo, alma e espírito. O revestimento de poder, os dons espirituais e o fruto do Espírito fazem parte da obra expiatória realizada por Jesus na cruz do Calvário. Meu irmão, qual que é o alcance universal da obra expiatória? Qual é o limite? Meu irmão, nós podemos dizer quase que não há limites para a obra expiatória que Jesus realizou na cruz do Calvário. Primeiro, ele perdoou o meu pecado, o seu pecado. Amém? Foi o primeiro problema que ele resolveu, porque os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. A obra expiatória de Jesus resolveu o problema do pecado. Ele não se conteve apenas em nos perdoar dos nossos pecados, mas ele também nos revestiu de poder. Fala do batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Ele também nos concedeu dons espirituais e ministérios, glórias a Deus. E não ficou por aí não, ele também nos concedeu e nos concede a quem buscar o fruto do Espírito, para que nós possamos expressar o caráter de Cristo.
Vamos falar mais sobre a obra expiatória. Ele sarou todas as nossas enfermidades, curou o nosso corpo, a alma e o nosso espírito. Porque quando alguém aceita Jesus na igreja, não é só a alma dele que está aceitando a Jesus, é o corpo dele também, com as suas inclinações, com as suas tendências. Então, o alcance universal da obra expiatória de Jesus vai muito além do perdão dos pecados, mas o perdão dos pecados é a maior obra da expiação que Jesus realizou na cruz do Calvário. Amém, meu querido? E também a obra expiatória de Jesus, ela também diz respeito à minha família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Poderia ficar aqui enumerando inúmeras bênçãos decorrentes da obra da expiação de Jesus realizada na cruz do Calvário. Amém, meu querido? Poder, dons espirituais, família, casamento, saúde, finanças. Olha, são incontáveis as bênçãos decorrentes da obra expiatória de Jesus. Eu quero deixar para você um texto bíblico que encontra-se em Atos capítulo 2, verso 39. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Glórias a Deus. Então, meu amado, a obra expiatória de Jesus, ela não diz respeito somente a mim, ou somente aos judeus. Essa obra, ela diz respeito a todo o mundo, seja no Japão, seja na África, seja na Europa, seja, meu amado, em qualquer continente americano, continente australiano, aonde alguém aceitar a Jesus, a tantos quantos estão longe, distantes, que a mensagem da salvação chega até ele tem a transformação, a mudança de vida. Eu sou apaixonado com um livro de um pastor americano missionário, Don Richardson, O Totem da Paz. Anota o nome desse livro, O Totem da Paz. Se você não conseguir encontrar nas livrarias, procura na internet. Don Richardson, ele fala da experiência que ele teve ao pregar Jesus em uma nação, em um povo, que não é nem uma nação, era um povo que era rude, um povo cujo estilo de vida, os heróis, eram aqueles que matavam os seus inimigos, mas com a arte do engano, a arte de enganar. E quando Don Richardson foi pregar para esses povos, para esse povo, falando que Jesus morreu e que ele foi traído por Judas, meu irmão, ele ficou numa situação difícil, porque para aquele povo, quem era o herói era Judas, porque ele conseguiu enganar o Senhor. Ele conseguiu enganar o próprio Senhor dele e vender o Senhor. E eles lá idolatravam e tinham como referencial de sucesso aqueles que conseguiam enganar, que desenvolveram ao longo dos anos a arte de enganar, não somente de matar os seus inimigos, mas de estabelecer uma falsa aliança e posteriormente matá-los e olhar nos olhos deles e ver o medo, o desespero e o sentimento de que foram traídos. E Don Richardson foi pregar. Um dilema que Don Richardson ele relata no seu livro. Será que eles também não estavam usando com Don Richardson a mesma estratégia de fingir que está aceitando a mensagem para posteriormente matá-lo? Você quer saber o final desse livro, meu querido? Baixe ele na internet, compra este livro e leia O Totem da Paz, do missionário Don Richardson. Encerramos aqui o tópico de número 2 da nossa lição e já vamos entrar no tópico de número 3 da nossa lição. Cristo oferece salvação a todo o mundo. Vamos observar que a salvação é um dom de Deus. Deus estabelece um projeto a partir de Abraão de trazer ao mundo o Salvador.
Amém, meu querido? Foi prometido lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, o descendente da mulher, aquele que nasceria do útero da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E em Abraão, Deus põe aí um projeto de estabelecer um povo com leis próprias e estabelecer um concerto com esse povo. Mas nós vamos observar que a salvação oferecida por Deus, que começa lá em Gênesis, passa por Abraão e chega até nós, ela passa por vários caminhos de maturidade e entendimento até do povo judeu, que a salvação não era somente para o judeu, mas que através do povo judeu, todas as nações seriam alcançadas e abençoadas. Amém? Vamos lá, subtópico de número 1. Perdão, libertação e cura. Na linha de prioridades estabelecidas por Deus, a salvação vem em primeiro lugar. As demais libertações e curas são secundárias. O perdão dos pecados é a maior riqueza oferecida pelo Senhor. O resto é consequência da salvação. Meu querido, 3 tópicos interessantes: perdão, libertação e cura. Essas 3 coisas ocorreram a partir da obra expiatória de Jesus. Mas dentro da linha de prioridade estabelecida por Deus, o perdão dos pecados é a mais importante delas, porque só mesmo através do perdão dos pecados o homem pode se aproximar de Deus. Alguém pode experimentar a libertação de uma enfermidade e ainda assim não ser salvo. Jesus curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Jesus curou muitas pessoas, multidões de pessoas foram curadas por Jesus, mas talvez nem todas experimentaram a salvação. Jesus libertou muitas pessoas endemoniadas, mas não necessariamente que essa pessoa venha a ser salva. Nós entendemos o seguinte: uma coisa é salvação, outra coisa é cura e a libertação. Por exemplo, pessoa que está escravo das dívidas, escravo do cigarro, dos vícios, ele pode ser até liberto dos vícios, da dívida, da crise financeira, experimentar um milagre, uma cura, e ir para o inferno rico, ir para o inferno curado, porque ele não aceitou a salvação oferecida por Jesus. Mas observe que a salvação oferecida por Jesus e o perdão dos pecados, existem alguns trâmites e exigências legais para que a mesma possa ocorrer. Quando nós falamos de perdão, libertação e cura, há pessoas que dão prioridade somente à cura. Há pessoas que criam verdadeiros impérios a partir dos dons espirituais. Eles se promovem em cima dos dons. Os dons, ele não tem como objetivo, irmão, exaltar ninguém e promover ninguém. O dom espiritual, dons de cura, dons de maravilha, ele tem como objetivo a edificação do corpo de Cristo, mas não a plataforma de lançamento de sucesso ministerial como nós vemos aí. Pessoas que só pregam a cura. Eu reconheço que há pessoas que Deus levantou no ministério de cura e no ministério da libertação. Mas independente do ministério específico, a pessoa é chamada para pregar a salvação e o perdão dos pecados. Muito me preocupa quando eu vejo igrejas abarrotadas, igrejas parecendo ônibus coletivo na capital de São Paulo e Rio de Janeiro, nos grandes centros, no final do dia. Aquele monte de gente pendurada até na porta do ônibus, pendurado na janela. Eu vejo igrejas desta forma em muitos lugares. Prega-se aquilo que as pessoas querem ouvir. Imagina num país que está em crise financeira, muitas pessoas desempregadas, alguém aparece fazendo a campanha do sal grosso, a campanha
campanha do Monte Sinai, do Fogueira Santa, e não fala de salvação, de santificação, de transformação. Meu querido, a salvação é a coisa mais importante que Deus tem a oferecer ao homem. Mas muitos vão para a igreja, não em busca da salvação. Muitos estão na igreja em busca de uma qualidade de vida, em busca de dinheiro, de sucesso, de lançar CD, de ser um cantor gospel para cantar na som livre, porque faz sucesso. Mas não estão preocupados com a salvação. Meu querido, o que eu admiro em Jesus e observo, que cada pessoa que ia até Jesus recebia aquilo que desejava, aquilo que buscava. A mulher Ciro-fenícia foi até Jesus porque a filha estava terrivelmente endemoniada. E Jesus atendeu o pedido dela. Aquele pai foi até Jesus porque a sua filha estava terrivelmente enferma. E trouxeram a notícia de que a filha já estava morta e que não precisava mais incomodar o mestre. Jesus vai até a casa dele e ressuscita a menina. A mulher do fluxo do sangue, ela foi até Jesus procurando a cura, mas acabou encontrando a salvação. Cada um de nós, irmãos, quando chegamos até a igreja, chegamos cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de necessidades. Mas é verdade que, após aquela necessidade ser suprida, Deus resolver aquele problema financeiro, aquele problema na vida amorosa, no seu casamento, nós precisamos nos apegar a algo maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Precisamos pregar a mensagem genuína da salvação, porque há muitas pessoas que estão na igreja, que estão buscando somente as bênçãos materiais. Jesus operou a multiplicação dos pães e dos peixes em 2 ocasiões somente, porque ele percebeu que as pessoas estavam indo atrás, não mais por causa da palavra que transformava, mas por causa dos pães, por causa do peixe, por causa do alimento. Meu querido, Jesus ele está aí para abençoar a todos os homens, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material secular. Mas nós precisamos tomar cuidado para que nós não coloquemos as coisas em detrimento daquilo que nós somos. O ter em detrimento do ser. Eu tenho, eu possuo, eu conquistei, eu consegui. Mas para Jesus, o que é mais importante? Eu sou um pecador arrependido. Eu sou um ex-viciado, um ex-drogado, um ex-homossexual. Jesus perdoou o meu pecado, eu era adúltero, eu era homicida, pedófilo, mas Jesus transformou a minha vida. Amém, meu querido? Perdão, libertação e cura. Próximo momento agora, eu quero que você pense nisso que eu estou propondo para você. Para pensar, a construção da Arca de Noé envolveu a participação e trabalho de muitas pessoas. Muitas viram ali a oportunidade de obter lucros e vantagens, sem necessariamente passar pela confissão e abandono do pecado. O dilúvio revelou quem de fato deu crédito à mensagem de Noé. A salvação é a maior riqueza oferecida por Jesus Cristo. Eu quero que você pense nisso. Eu tenho comigo uma certeza pessoal e convicção que Noé, ele construiu a arca conforme Deus orientou para ele. Porém, eu não acredito que ele tenha feito isso sozinho, com seus 3 filhos e suas noras. Eu penso que Noé, ele era uma pessoa de recursos para comprar, adquirir material. Talvez ele era um empreendedor da sua época, como Abraão também. Abraão, ele era empreendedor. Abraão não era um pobre, miserável, coitado. Deus chama tanto os homens ricos como pessoas pobres, irmão. Muitas vezes a gente acha que Deus só chama pessoas pobres, pessoas quebradas, pessoas falidas, pessoas sem muito conhecimento ou cultura. Deus chama todos, tanto sábio como pobre. Todos têm importância para Deus. Mas eu penso que Noé, ele possuía recursos, comprou muita madeira
E as pessoas viram na construção daquela arca oportunidade de lucros e vantagens, porque muitos trabalharam na construção daquela arca. Eu não penso que Noé trabalhou sozinho com a sua família. Eu penso que muitos trabalharam na construção daquela arca, mas eles não deram crédito à mensagem de Noé, trabalharam nos projetos, cortaram madeira, trabalharam na armação e talvez com ar de zombaria. Eu não sei para que tudo isso, mas também não me importa, eu estou levando o meu para casa. E Jesus fala que nos dias de Noé as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam. Era uma geração próspera, era uma geração bem afortunada, com muitos recursos. Porém, nem todos que participaram da construção da arca deram crédito à mensagem de Noé. E o dilúvio, quando veio, ele revelou quem creu de fato na mensagem e quem não creu. O dilúvio não foi para salvar quem trabalhou na arca, mas é quem creu na mensagem do juízo de Deus, a mensagem pregada por Noé. E ali, a esposa de Noé, os seus filhos e as suas noras creram na sua mensagem. Porém, eu sou levado a acreditar que muitos trabalharam na construção da arca e ficaram do lado de fora, porque eles não estavam preocupados com a mensagem da salvação, estavam preocupados com os lucros, estavam preocupados com o dinheiro, estavam preocupados com as bênçãos efêmeras, as bênçãos passageiras. Nos nossos dias não tem sido diferente. Muitas pessoas estão na igreja, pequenas igrejas, grandes negócios. Pregar evangelho hoje é sinônimo de status. Não se contentam apenas em serem salvos em Cristo. Alguns se autodenominam missionários e nunca saiu nem do bairro para pregar o evangelho para quem mora no seu bairro. Muitos são conferencistas internacional, mas não pregam, não testemunham nem dentro de casa. Muitos não se contentam apenas com o título de apóstolo, de pastor, é apóstolo, é bispo, e agora vai ser o pai apóstolo, vô apóstolo, e por aí vai, cada um querendo título, status, renome, mas não estão preocupados com a mensagem genuína da salvação. Mas a Bíblia fala que uns pregam a Jesus por vaidade, outros por interesse, mas o importante é que Cristo seja pregado. Nem todos que pregam, nem todos que participam desse projeto chamado igreja participarão do arrebatamento da igreja. Pare para pensar, nem todos que trabalharam na construção da arca de Noé foram salvos pela arca, porque não havia neles crença e obediência, mudança e abandono de pecado. Amém, meu querido? E Jesus fala que a volta dele será semelhante aos dias de Noé. Vai pegar muita gente de surpresa. Amém, meu querido? Vamos prosseguir. Subtópico de número 2. A salvação é para todo o mundo. Os primeiros cristãos, quase que na sua maioria absoluta, eram judeus. A princípio, eles entendiam que a salvação era única e exclusiva para eles e ninguém mais. Posteriormente, eles entenderam que a mesma era para todos os homens. Meu irmão, os primeiros cristãos eram judeus. Os primeiros cristãos eram judeus. Assim sendo, eles acreditavam que a salvação era somente para os judeus e para ninguém mais. É tanto que quando Pedro vai à casa de Cornélio, enviado pelo Senhor, quando ele volta de lá, como eu disse num outro vídeo, a turma da fofoca chegou na frente. E já haviam falado para os irmãos ortodoxos da igreja, os crentes talibãs, os crentes radicais, os crentes legalistas da sua época, sempre existiu e vai existir. Falaram que Pedro entrou na casa de um pagão, que Pedro entrou na casa de um gentio e batizou aquelas pessoas com água. Irmão, o escândalo já estava feito, mas trouxeram a informação destituída do contexto. E quando Pedro chega, já fizeram uma reunião para destituir Pedro, para colocar o irmão Pedro em disciplina.
E quando Pedro é confrontado acerca da decisão que eles falaram, por que você entrou na casa de gentio? Ele fala, olha, quando eu estive lá, ele fala primeiro da experiência que ele teve com Deus acerca daquele lençol, que eu não vou ficar comentando, que eu vou tomar muito tempo. E ele fala daquela experiência, como Deus lhe mostrou. E fala que quando ele chegou ali, ele mal começou a falar, o Espírito Santo veio e batizou a todos os presentes, como fez no dia do Pentecostes. E Pedro vira para eles, olha, e como eu poderia negar a água a quem Deus não negou o Espírito, como ele deu a nós? Naquele momento, a mente dos discípulos e dos crentes, dos judeus, eles entenderam que a salvação não era somente para os judeus, mas a salvação era para os gentios, para todos os povos, para todas as nações. Então a salvação, meu irmão, ela é para todo o mundo. Ela não é somente para os judeus. E glórias a Deus, porque eu não sou judeu. Eu não fiz circuncisão, eu sou brasileiro, afrodescendente, etnia africana, eu sou negro. Então, meu irmão, dentro da visão dos primeiros cristãos, eu jamais seria salvo. Eu teria que ser judaizante, eu teria que me converter ao judaísmo, fazer a circuncisão, observar os 10 mandamentos, e aí a salvação não estava mais na pessoa de Jesus. A salvação estaria na observância da lei. E Paulo foi muito determinado, teve uma revelação de Deus que pelas obras e a obediência da lei ninguém foi salvo. Pela fé sois salvos, e é dom de Deus, e não pelas obras. Amém, meu querido? Pela graça sois salvos. Então a salvação, ela não é somente para os judeus. Porque Paulo ele diz em Romanos, porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gregos, algumas traduções falam dos bárbaros ou dos gentios, amém? Quer dizer que a salvação começa pelos judeus e alcança todos os povos, glórias a Deus. Vamos prosseguir. Subtópico de número 3, a responsabilidade do cristão. Aqueles que de fato são salvos em Jesus Cristo têm o privilégio e o dever de levar os outros aos pés de Cristo. Isso se dá através do testemunho pessoal, do trabalho prestado na obra de Deus e no suporte prestado àqueles que foram chamados para viverem exclusivamente da causa do Evangelho. Meu querido, eu e você recebemos de Deus o privilégio, primeiro é um direito, depois um dever. Nós recebemos de Deus o privilégio de participar do projeto da salvação. E como que isso se dá? Primeiro, através do meu testemunho de vida. Eu só posso pregar de salvação se eu experimentar salvação. Então, eu tenho que ter testemunho de vida. Eu tenho que ter experiência de salvação. Então, a partir disso, eu vou dar meu testemunho de vida. Outro privilégio que Deus me deu, ser dizimista. Ser dizimista é, antes de tudo, um privilégio. É poder patrocinar o projeto de Deus relacionado à salvação aqui na terra. Já imaginou? Deus te deu o privilégio de você ser patrocinador. Há muitos que veem o dízimo como uma obrigação. Eu vejo como um privilégio. Eu poder, apesar que o meu salário é pequeno, não estou trabalhando no mercado como jornalista, conforme a minha formação acadêmica, estou me virando do jeito que dá, mas o pouco que chega na minha mão, eu tenho a oportunidade de tirar a 10ª parte e patrocinar o reino de Deus. E dando o suporte aos pastores, aos obreiros, aos missionários que foram chamados para viver exclusivamente para pregar o evangelho. Eu não fui chamado, mas eu respeito e reconheço aqueles que têm uma chamada, uma vocação para pregar o evangelho. Ser pastor não é profissão.
Ser pastor é vocação, é ser uma dádiva de Deus aos homens. Ser pastor é enriquecer os homens com a mensagem da salvação, com a mensagem do evangelho. Amém, meu querido? Então, todo aquele que é salvo em Cristo, ele vai ter esse desejo de levar a mensagem da salvação, de orar, de interceder, de dar o suporte ou aqueles que têm a chamada específica de Deus. De repente estou falando para pessoas que vão atravessar o continente, que vão para a África, para a Ásia, para a Europa, para a Oceania, vai para vários lugares do mundo pregar o evangelho. Hoje você está na escola bíblica dominical como professor, quase que no anonimato. Mas Deus ainda há de te levantar, meu irmão, para pregar esta mensagem e ensinar esta verdade nos 4 cantos dessa nação, nos 4 cantos deste mundo. Ser fiel no pouco, porque Deus ainda te colocará no muito. Faça isso com sentimento de gratidão, mas não faça isso com sentimento de pesar. Faça, porque você recebeu de Deus essa responsabilidade. Você tem uma chamada, uma divina vocação para pregar os homens a salvação. Meu querido, encerramos aqui o nosso vídeo. Eu agradeço a sua participação, a sua paciência comigo até agora. Eu quero dizer que eu não me acho como o dono da verdade, o dono da revelação ou quem tem a última palavra acerca do assunto. O meu objetivo em fazer esse trabalho é apenas dar um pouco de suporte, complemento e auxílio aos mestres, aos professores, aqueles que estão todos os domingos na igreja, dedicando-se voluntariamente nesse ministério do ensino. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe os seus empreendimentos, Deus te dê saúde, Deus te faça prosperar em tudo. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos juntos a tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti pertence. Abençoa cada professor, cada professora da escola bíblica dominical. Essa pessoa que hoje vive no anonimato, que vive lá naquele canto esquecida. Meu Deus, levanta-o como missionário, como pastor, como, meu Deus, um bandeirante, alguém que vai abrir campo em lugar onde não foi aberto e que será um instrumento nas mãos do Senhor nessa nação e neste mundo. Abençoa, meu Deus, cada servo teu que está envolvido nesta obra de ensinar, de educar. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. E permitindo Deus, semana que vem estaremos de volta. Deus abençoe a todos.